cansada vencer. Se a noite escura está, suas mãos me guiarão. Basta que me toque, Senhor. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, suas mãos me guiarão. Basta que me toque, Senhor. O Salmo a todos com a bendita paz do Senhor Jesus. Abramos a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 1. É uma alegria, é uma honra estar com os irmãos para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Pastor Wagner, que é um companheiro, professor, muito nos ajudou em orientações e conselhos acerca também do nosso projeto. Lá é o projeto Samuel, aqui é o projeto Criança do Caminho, e o caminho é Jesus Cristo de Nazaré. E nós louvamos a Deus por toda a igreja e as famílias que aqui estão presentes. Como ele já falou, o tema é conservando a fé no seio da família. E a base é 2 Timóteo 1,5, que diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Amém. Permaneçamos com a Bíblia aberta e estejamos atentos ao que o Senhor quer nos comunicar nesta noite. Todos nós sabemos, pelo princípio da carta, que quem escreve é Paulo. E ele diz no capítulo 1, versículo 1, que é Paulo. Esse nome quer dizer pequeno. É um nome gentil, como ele tinha duas naturalidades. Seu nome no meio do povo judeu era Saulo, no meio do povo gentil ele usava esse nome de Paulo, para que o evangelho tivesse um melhor e maior acesso. Ele diz que era apóstolo de Jesus Cristo. Então veja que mesmo sendo pequeno, estava sendo usado de uma forma muito grande por Deus. A Bíblia diz que tudo isso aconteceu pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então Paulo tinha convicções do que era, por que ele era e para quem ele estava trabalhando.
O versículo de número 2 diz que ele direciona essa carta a Timóteo. Timóteo é um jovem doente e tímido. Percebemos isso em 1 Timóteo 5,23, que ele é doente. Tímido porque Paulo escreve para que ele deixasse todo medo. Capítulo 1, versículo 7. E era jovem porque estava no princípio e assumindo uma igreja muito grande. 1 Timóteo 1,3, quando Paulo parte para Macedônia, ele deixa em Éfeso. A saudação de Paulo: meu amado filho. Não era só um filho para Paulo espiritual, mas um filho amado. E ele diz: graça, misericórdia e paz. Geralmente, quando Paulo escrevia a uma igreja, ele dizia graça e paz. Quando ele escrevia a um pastor, como é esse caso, ele dizia graça, paz e misericórdia. Porque um pastor precisa da misericórdia também de Deus. E se naquele tempo era necessário, muito mais nos dias em que nós vivemos. Porque quanto mais se aproxima da vida de Cristo, mais complicado fica as coisas que nós precisamos enfrentar. A Bíblia Sagrada ainda diz: da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Para termos sucesso na vida e na nossa família, precisamos ter Deus como Pai. E todos nós somos filhos de Deus, quer seja por adoção ou por criação. Deus é Pai de todos, porque Ele criou e a todos dá a vida. Mas é desejo do Senhor de em Cristo adotar a todos nós, como o apóstolo Paulo bem explica, tanto em Romanos capítulo 8 quanto no capítulo de número 9. Ele prossegue na sua carta e diz que Jesus é Senhor nosso, porque muitos querem ter Deus como Pai, mas não querem ter Cristo como Senhor, que é aquele que manda em nós, direciona as nossas vidas, nos orienta. É disto que todos nós precisamos. O versículo de número 3, ele diz: dou graças a Deus. Então Paulo tem uma característica que todos nós precisamos ter, da gratidão. Um dos maiores defeitos do ser humano é a ingratidão. Esquecer-se rapidamente das boas coisas e lembrar-se por toda a vida das coisas ruins. Mas Paulo está agradecido a Deus, a quem desde os seus antepassados, porque Paulo há muito tempo já servia a Deus, porém a sua fé por algum tempo era equivocada. Ele pensava que estava prestando um bom serviço para Deus, quando ele acordou para entender que o que ele estava fazendo não era correto de acordo com os olhos de Deus, e ele corrigiu a sua vida, a sua caminhada, e passou a alinhá-la pela palavra do Senhor nosso Deus. Quantas pessoas até hoje, por causa de um tradicionalismo, por causa do avô, da avó, do pai, ainda permanecem no erro e não dão oportunidade a Jesus Cristo para que eles abram os olhos para enxergarem o que realmente precisam e devem, para que tenham uma vida eterna em Cristo Jesus. Mas Paulo, em um tempo oportuno, conseguiu fazer isso. E ele diz: sirvo com uma consciência pura. Servir a Deus já é bom, e com uma consciência pura, melhor ainda. Porque há muitas pessoas dizendo
servir a Deus, mas a sua consciência está maculada, está manchada. Sabe que não serve a Deus como deveria, de uma forma correta, que agrade verdadeiramente a Deus. A Bíblia ainda diz: porque sem cessar Paulo não só ensinava, como fazia por onde cumprir o seu ensino. Quando ele escreve a sua primeira carta à igreja de Tessalônica, ele disse aos irmãos: orem e não parem de orar, orem sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Aos Colossenses 4,2, da mesma forma, ele diz: não parem de orar. Paulo entendia que a oração era de suma importância para manter uma fé viva, acesa, tanto em si mesmo quanto na família, seja a família espiritual, igreja, seja a família biológica, pai, mãe e filhos. O texto sagrado mostra-nos que Paulo disse que não cessava de fazer memória de Timóteo. Paulo havia gerado Timóteo para Cristo, pregou o Evangelho a ele, mas o que Paulo gera em Timóteo não era algo apenas daqueles dias, pois ele faz menção no texto que já vinha tanto da avó quanto da mãe, e a fé permanecia viva naquele jovem, embora o pai dele não fosse crente, muito provavelmente. Mas Paulo lembra-se dele, e ele diz: faço de ti menção, memória, nas minhas orações. E Paulo orava 2 momentos no dia, tanto à noite quanto de dia. A vida de Paulo era pautada na oração constante. Sem nenhuma dúvida, ele está seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos nós sabemos que é de suma importância que oremos. E aqui eu já começo a fazer a aplicação da palavra do Senhor nosso Deus. Nós precisamos orar. Nós temos necessidade de orar. Nós não temos como viver sem oração. Por que eu digo isso? Às vezes, uma jovem casa-se e, ao ser convidada a participar do círculo de oração, ela ouve o convite com estranheza. Eu, jovem ainda, círculo de oração é coisa de velha. É assim que alguém pensa. Mas círculo de oração é coisa de não somente mulher, mas de todos que querem ser crentes. Viver uma vida pautada na palavra e de pé na presença de Cristo, e aguardar a volta do Senhor, anelante por ela e com uma fé ardendo, queimando no coração. Ainda que nós pensemos que não estejamos precisando de oração agora, mas nós já precisamos começar a orar. Porque se nós achamos que não estamos precisando agora, mas amanhã nós precisaremos, e muito, nós teremos essa necessidade, e nós precisamos orar. Então trate de fazer isto logo. É impossível nos dias em que nós vivemos uma família ser sustentada sem que Jesus esteja entronizado no seio da família. Um homem só tem como ser fiel a uma mulher, por mais bela que ela seja, se ele for temente a Deus. A beleza de uma mulher não sustentará um
casamento. O homem, por mais cortês que ele seja, por mais cavalheiro que ele proponha-se a ser, isso não sustentará um casamento. O que sustenta um casamento é Jesus estar entronizado nele. O primeiro milagre de Cristo Jesus, festa de casamento. João capítulo 2. Ele foi convidado, também foram os seus discípulos, e era o terceiro dia de festa, e o vinho já havia acabado. Mas Jesus estava na festa, quando as pessoas nem começaram uma vida a dois, e já acabou os motivos da alegria na família. Porque naqueles dias de Jesus, ter vinho em uma festa era ter alegria na festa. Mas acabou o terceiro dia. Como Jesus estava na festa, e tudo que havia na festa agora era água, e água não tem cheiro, nem cor e nem sabor. Quantas famílias e relacionamentos já não tem cheiro, nem cor e nem sabor. É por isso que há uma necessidade de Jesus estar entronizado. Porque quando Jesus está entronizado na nossa família, se faltar o cheiro, a cor e o sabor, mas tiver Jesus, pode colocar água na frente dele, que ele vai transformá-la em vinho e voltará a ter cheiro, ter cor e ter sabor. Quando trouxeram para os especialistas em vinho, eles disseram: tem uma coisa estranha, porque aquilo que Deus faz é estranho para quem não conhece a Ele. Qual é a estranheza? É que naqueles dias era comum servir o bom vinho no começo, e no final, quando todo mundo já estava com a pança cheia, oferecia um vinho inferior. Mas naquela festa, o primeiro vinho que os homens produziam era inferior. Mas o vinho que veio por último, como foi o Senhor quem transformou, ele era infinitamente melhor do que aquilo que os homens haviam oferecido. Os meus e os seus esforços para que a nossa família esteja bem são infinitamente incomparáveis com o que Cristo pode fazer na vida da nossa família, para que nós tenhamos felicidade completa e o nome dele seja glorificado em nossa família. Jesus não pode faltar no nosso casamento. Não se espante. Isaías 48, 22 diz que o ser humano que não tem Deus não tem paz. Isaías 57, 21, o ser humano que não tem Deus não tem paz. Salmo 119, versículo 165, muita paz. Tem aqueles que amam a palavra de Deus e para estes não há tropeço. Tem muita gente tropeçando em nada, na própria sombra, trazendo falta de paz e desavença para o lar por nada. Mas quem ama a palavra e vive de acordo com a palavra, tem não pouca, mas muita paz, e não tem tropeço, porque o Senhor vai aplainando os caminhos para que o nome dele seja glorificado na nossa vida e na nossa família. O versículo de número final, versículo 4: desejando muito ver-te, era o desejo de Paulo, ver a Timóteo, lembrando-me das tuas lágrimas, porque Timóteo era um jovem que chorava, não por tristeza, mas na presença de Deus, para me encher de gozo,
Para Paulo, ver um jovem chorando na presença de Deus, para ele era uma alegria, que ele chama de gozo. Não esqueçam, Paulo, nesse momento em que escreve a carta, já estava aguardando lá o momento de ser morto. Qual era o pecado de Paulo? Pregar o Evangelho. E aguardando essa hora, onde sua vida lhe seria tirada, ele escreve essa carta. E o versículo 5 diz, trazendo a memória: será que a nossa vida que temos vivido até aqui é digna de relembrarmos coisas boas? Será que o que temos vivido até aqui, marido e mulher, nós podemos repassar aos nossos filhos e netos como exemplo? Porque o que Paulo está dizendo aqui é que estava trazendo a memória. E ele vai começar a falar de coisa boa. Nós precisamos pensar se até aqui o que temos vivido não é digno de lembrar como coisas boas. Nós precisamos tomar um posicionamento de agora em diante, para que possamos fazer boas coisas. E é impossível nós fazermos por nós mesmos, se não for o Espírito de Deus trabalhando em nossa vida. E esta é uma oportunidade. Há algum tempo o Senhor nos incomodou para pregar sobre família. E Deus propôs ao nosso coração, pelo menos uma vez por mês, falar sobre esse assunto na igreja onde estivermos. Pastor José Nilson, um pouco mais exagerado que eu, ele determinou que seja pelo menos uma vez por semana. Então toda quarta-feira nós reunimos o povo de Deus para tratar sobre esse assunto, família. Dado a necessidade de que se tem de nós ouvirmos. Mas eu tenho tido a tristeza de às vezes alguém ouvir e dizer: não vou fazer nada disso aí, vou continuar vivendo do jeito que eu quero e acho que é certo. Mas eu tenho tido muitas alegrias de pessoas que ainda nem decidiram ser crentes, mas dizem: eu ainda não me converti, mas tudo que tenho aplicado destes ensinos à minha vida tem dado certo. E essa semana alguém me liga dizendo: as minhas manhãs, pelo menos ouço uma ou duas mensagens dessas todos os dias. E dizia a pessoa: confesso, a minha vida está sendo moldada e mudada pela palavra. Nós não podemos desistir. E eu estou me questionando: será que o que temos vivido até aqui é digno de trazermos à memória? Porque há pessoas que nos ouvem nesta noite que, se for relembrar o que viveu até aqui, terão tristes lembranças e sofrerão bastante. Eu sei que há coisas na vida da gente que a gente não teve como evitar, mas há coisas na vida da gente que a gente pode determinar a partir do momento em que nós conhecemos a verdade. E a mudança depende individualmente de cada um de nós. E se nessa noite você propõe em seu coração: quero e vou mudar, o Senhor, o seu Santo Espírito e a sua palavra te ajudarão a cumprir esse compromisso formado em seu coração. E a sua vida, o seu lar, o
pode ser muito diferente. O que Paulo traz à memória? Ele diz: eu trago à memória a fé. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós podemos pensar, em primeiro lugar, sobre uma fé natural. Uma fé natural. Você acredita que as coisas darão certo e dão certo. Você acreditou que poderia chegar até aqui e chegou. Nós acreditamos naturalmente em alguma coisa e as coisas vão dando certo. Segundo lugar, existe a Bíblia Sagrada falando sobre uma fé salvífica. Efésios 2, 8 e 9 diz que nós somos salvos por meio da fé. Terceiro lugar, a Bíblia fala de uma fé viva. Segundo os Coríntios 4,13, Paulo diz assim: eu creio, por isso eu vivo. Então existe uma fé, biblicamente falando, que ela é viva, ela trabalha, ela age. Em quarto lugar, nós vemos na Bíblia uma fé como dom. 1 Coríntios 12, 9, o Senhor dá dons a homens, dom da fé, de acreditar em coisas impossíveis e trazer à existência aquilo que aos olhos humanos é impossível. Mas a Bíblia Sagrada mostra também uma fé como um fruto gerado dentro de nós, Gálatas 5 e 22, que é uma fé de fidelidade. Você sabia que nós vivemos um tempo onde a sociedade não crê em um homem fiel a uma mulher? Sabe por que isso acontece? Porque o mundo não conhece o Espírito Santo. João 14, 17. E nem conhece e nem pode receber. Agora, quando o ser humano passa a conhecê-lo, então Gálatas 5, 22 diz que há uma fé como fruto que é gerado em nós, e essa fé é uma capacitação que Deus dá para que você seja fiel, em primeiro lugar, a Deus. Um homem que é fiel a Deus, ele será fiel à sua esposa, aos seus filhos, ao seu lar. Por quê? Primeiramente é fiel a Deus. Aí não precisa a esposa vigiar, nem os filhos estarem à espreita, porque antes de qualquer atitude ele lembra que existe um Deus acima de todas as coisas, que está vendo todos os seus passos e suas práticas. Da mesma forma a esposa, da mesma forma os filhos, que temem a Deus, servem ao Senhor, têm essa consciência. Mas existe uma fé como forma de crença. Atos 6 e 7 diz que o número dos discípulos se multiplicava e eles cresciam em fé. Sétimo lugar, existe uma fé como um bojo doutrinário. Todas as doutrinas bíblicas que nós pregamos, expomos, falamos ao povo diariamente, está incluída também na palavra fé, Gálatas 1, 23. É desta fé que o apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, eu estou me lembrando, eu estou trazendo à memória essa fé. Uma fé como um conjunto de conhecimento acerca da Bíblia Sagrada que norteia a nossa vida. Amigo que não é crente, deixe eu lhe ser um pouco mais claro. Às vezes eu posso lhe chamar para ser crente e você dizer assim: não, eu não vou, porque eu sou melhor sem ser crente do que fulano de tal que está na igreja todo dia. Escute isso. Se você tem alguém que frequenta a igreja e ainda vive uma vida errada lá fora, é porque esse alguém, essa fé de que habitava em Timóteo, ainda não penetrou na vida de tal pessoa. E a Bíblia não nos chama para ser crente olhando vida de pessoas. Hebreus 12 diz:
olhai para aquele, está falando de Jesus Cristo de Nazaré, que é o autor e consumador da fé. Olhe para Jesus Cristo de Nazaré. Porque é possível que alguém, mesmo estando conosco, ainda não tomou uma postura de mudar de vida. E você não pode se perder por estar observando a vida de alguém que infelizmente não tomou a decisão correta de servir a Deus ainda. Até porque também nós precisamos pensar que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um local de pessoas que estão em um processo de melhoramento. Quem é que faz isso? Quem é que nos melhora? A palavra, o Espírito Santo. Ele vai nos orientando, nos conduzindo para que sejamos melhores. Aqui não existe ninguém perfeito. Quem é perfeito está no céu. É para lá que nós estamos caminhando, mas a Bíblia está nos aperfeiçoando, o Espírito Santo está nos aperfeiçoando, e chegará o momento em que nós seremos perfeitos, e em perfeição estaremos com Cristo. Mas enquanto não chega esse dia, nós vamos melhorando. A nossa vida ontem ficou, hoje nós precisamos ser um pouco melhor do que fomos ontem. Amanhã nós precisamos ser melhor do que o que estamos sendo hoje. Precisamos ter essa consciência. Provérbios 4,18: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser o dia perfeito. O que Paulo está lembrando é uma fé não fingida. Espere aí. Se tem uma fé que não é fingida, então tem uma fé que pode ser fingida. É por isso que é bom ler a Bíblia. Porque de repente alguém chegou aqui achando que só por frequentar uma igreja todo mundo é crente. E talvez alguém tenha uma fé fingida. Você sabe o que é uma fé fingida? Na linguagem de Paulo aqui, é uma fé hipócrita. Porque a verdadeira fé gerada por Deus em nós, pela palavra, ela vai mudando e moldando a nossa vida. É verdade que ninguém muda de uma só vez. Paulo diz assim, 1 Coríntios 15:31: confesso que cada dia morro. O que Paulo estava dizendo? Cada dia a sua fé, que não era fingida, estava transformando alguma área da sua vida. Aos Gálatas 2:20, Paulo diz assim: eu agora não estou mais vivendo, mas Cristo está vivendo em mim. O que Paulo está dizendo? Eu não consigo mais funcionar fazendo aquilo que eu quero fazer, mas sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu deixo que Deus faça em mim e por mim, para que a excelência do louvor e da glória seja única e exclusivamente de Deus. Quando nós chegarmos a esse ponto, seremos melhores. A fé elogiável é uma fé não fingida, não hipócrita. Você quer um exemplo? Jesus um dia em Mateus 23, versículo 2 e 3, ele diz assim: vocês podem até fazer o que os líderes religiosos da época de Cristo ensinavam, mas não podiam fazer o que eles faziam. É por isso que o ministério de Cristo foi diferente, porque Mateus 7, 27 e 28, quando Jesus aparece pregando, o povo disse assim: ele ensina como quem tendo a autoridade, porque ele não ensina como os religiosos, porque Jesus não ensinava apenas, Jesus fazia e ensinava e fazia. Amados irmãos,
O mundo lá fora está de olho em nós. Como é que nós andamos, como é que nós vivemos, como é que nós nos comportamos. E baseado nisso, eles podem tomar uma decisão ou não. Então cada crente, ele pode ser uma ponte ou uma muralha intransponível para o povo chegar ou não a Deus. Se eu viver uma vida de um crente digno, com uma fé não fingida, eu posso ser uma ponte, um elo, para ligar alguém a Deus. Se eu viver uma fé fingida, eu poderei estar sendo um empecilho muito grande para as pessoas não chegarem a Deus. E se eu estou falando de conservar a fé no seio da família, então essa fé tem que ser uma fé sadia. A fé não fingida que em ti há. Paulo tinha certeza que aquele jovem tímido e doente Timóteo tinha dentro dele uma fé viva e uma fé verdadeira. E não há desculpa para um jovem servir verdadeiramente a Deus quando ele deseja servir. Porque quando Paulo encontrou Timóteo, em Atos 16:1, a Bíblia diz que o pai dele era grego, ou seja, não crente, mas a sua mãe era judia, ou seja, crente. Porque às vezes alguém pode dizer assim: não, meu pai não é crente, por isso eu não serei crente. Não, isso não é desculpa. Às vezes a irmã está na igreja e diz: é difícil criar um filho na igreja quando o pai não é. Eu acredito que é difícil, mas não é impossível. Porque Timóteo era crente, pastor de uma igreja, mesmo que o pai dele não fosse crente. Mas a Bíblia diz em Provérbios 14:1 que uma sábia mulher edifica a sua casa. Através de uma mulher sábia, por mais que não seja fácil, mas se ela se colocar na presença de Deus como um canal de bênção, ela conseguirá educar os seus filhos. E se ela é crente em Cristo, 1 de Pedro 3:1 diz que a mulher crente, ela pode ganhar o marido dela para Cristo sem palavras. Deixa eu lhe explicar. Sem palavra ali não é que o marido vai dizer uma palavra e você vai dizer 100. É para você ficar em silêncio. Porque quando o servo e a serva de Deus silencia, abre oportunidade para que Deus fale. E quando Deus fala, na terra tudo se cala e obedece a sua voz, porque a voz de Deus é poderosa. A Bíblia diz em Salmos 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quem escreve essa carta é Paulo, e Paulo era valente, irmãos. No dia que ele se converteu, ele encontrou-se com Cristo, o dono da igreja. E quando ele cai por terra sem ver absolutamente nada, porque a luz que brilhou diante dele era mais forte do que o sol, ao pino do meio-dia, e portanto ele caiu cego, mas ele já caiu dizendo: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: Paulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mulher de Deus, homem de Deus, nós precisamos entender que o mesmo Deus da igreja primitiva é o mesmo Deus a quem servimos, e Ele está lutando pela felicidade da nossa família. Precisamos crer nisso. O texto sagrado nos diz que essa fé habitou primeiramente na avó, que tinha por nome Lloyd. Esse nome significa agradável. É impossível alguém ter uma fé em Cristo
e o Espírito de Deus na vida deste ou desta não tornar a sua presença agradável, não por causa dele ou dela, mas por causa da presença do Espírito Santo que habita no crente. Pensemos nisso. Se em 3 gerações a fé pode ser perdida, porque Moisés saiu do Egito, ensinou e preparou Josué, Josué dá continuidade ao trabalho, mas depois de Josué levanta-se uma geração que não conhecia o Senhor. Juízes 2, 10 e 11. Então Moisés teve uma experiência gigantesca com Deus. Josué conseguiu muitas vitórias, mas depois que morre Moisés, Josué, aparece uma geração que não tinha conhecimento de Deus. Mas aqui está dizendo que uma mulher chamada Lloyd, que torna-se agradável pela presença do Espírito, tinha uma fé que habitava nela. E a palavra habitar aqui é habitar com a possibilidade de fazer mudanças. Porque há 2 palavras no Novo Testamento para habitar. Uma, onde a pessoa pode se hospedar por uma noite ou um dia e ir embora e não poder mudar nada de lugar. E uma outra dizendo que alguém pode habitar no lugar com direito a fazer todas as mudanças necessárias para o bem. É isso aqui que Paulo está falando. A fé que habitou na tua avó Lloyd, trabalhou na vida dela. A fé que habitou na tua mãe Eunice, e Eunice aqui quer dizer boa vitória. O Senhor está preparando para nós momentos agradáveis, avó Lloyd. O Senhor está preparando para nós e para nossa família boa vitória através de Eunice, agora a mãe. E o Senhor levantará Timóteo no nosso meio para que sejam agradáveis a Deus, para que glorifiquem a Deus pelo poder do Espírito Santo e de uma fé não fingida na vida da nossa família. Olhando para isso na Bíblia Sagrada, nós contemplamos e vemos que nós precisamos deixar que essa fé penetre em nosso coração e deixarmos ela fazer as mudanças necessárias. Porque eu comecei dizendo que há pessoas que me ouvem e dizem: eu não vou cair nessa história, eu não vou mudar coisa nenhuma. São pessoas que não estão dispostas a deixar a fé não fingida habitar em si mesmos. Mas quem tem essa disposição diante de Deus, a fé penetrará no coração, habitará como habitou em Lloyd, como habitou em Eunice e habitava em Timóteo, para mudar. Porque uma família precisa de ajustes todos os dias. Se o homem não tem o costume de dizer que ama a esposa, precisa aprender. Visitei um irmão e ele disse: pastor, eu já falei para essa aí, está com 36 anos, não é possível que ela esqueceu. Ah, meu irmão, 36 anos. Há pessoas que ainda pensam: essa besteira, não precisa disso. Só que o adversário que quer destruir famílias, enquanto você não diz à tua esposa, ele pode enviar alguém do inferno para dizer, e de repente ela acreditar e você perder por não ter feito o que era seu dever. Às vezes a esposa pode não estar acostumada a algumas coisas, mas ela terá que aprender. Irmãos,
Não existe nada mais humilhante para um homem do que ele não ter autonomia dentro do seu próprio lar. É claro que o lar é governado por Deus, primeiramente, deve ser. A mulher, sim, como uma boa auxiliadora ao lado do seu companheiro. Mas o homem precisa ter a sua dignidade como líder. Há homens que não habitam mais absolutamente nada dentro do lar. E a sua esposa, em parte, é responsável por isso, porque ainda que ele seja muito tranquilo, você sempre terá que ensinar os filhos a respeitá-lo e também respeitá-lo, porque você decidiu viver com esta pessoa por toda a vida. E você deveria ter percebido no princípio, quando namorava, que ele era essa pessoa pacata. E isso não lhe dá o direito de tirar a autonomia que ele tem no lar, de discutir à frente dos filhos, tirando a autoridade que ele tem. Por exemplo, eu já vi irmãs que são crentes, que o marido não é, mas qual é o pai ou a mãe que vai querer ver os filhos no erro? Então o pai, mesmo sem ser crente, ele prima pelos princípios corretos. Aí ele diz: meu filho, minha filha, sente aqui, deixa eu aconselhar. Aí a mulher, dizendo sim crente, diz: quem é tu? Tu vai aconselhar o que para esses meninos? É verdade que ele poderá não ter tanta autoridade como quem pratica a palavra. Porque quando a Bíblia diz, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho, não é ensinar o caminho, mas no caminho, ou seja, andar com ele e mostrar o que é certo. Pode ser que ele não tenha a mesma autoridade que alguém que obedeça tem, mas como pai, ele precisa ser respeitado. E talvez ele esteja sofrendo exatamente porque alguém não o advertiu, ou mesmo ele sendo advertido, ele decidiu fazer errado, mas está sofrendo, já sofreu e sofrerá por ser desobediente, e ele quer preservar os filhos desse sofrimento. Então, se você é uma boa esposa e cristã, você dirá: escute o seu pai, ele tem experiência, pelo menos, para lhes aconselhar. O homem, por sua vez, nunca poderá, porque às vezes o homem, por causa da lida do dia, às vezes passa mais tempo ausente de casa, e quando ele chega, ele quer ser o melhor pai do mundo, e a mãe diz: menino, faça isso. Ele diz: não, não faça não. Você estará tirando a autoridade dela. Foi ela quem passou o dia com os filhos, e às vezes precisa corrigi-los, e você, sem saber e sem se interessar em saber, chega, o menino está cumprindo uma punição castigo, e você chega e diz: não, sai daí. Mas a mãe mandou: sai daí, rapaz, só teu pai está mandando. Você está errado. O casal precisa andar em acordo, ainda que alguma coisa durante o dia se desacorde entre os dois, eles precisarão conversar no quarto, a sós, e mostrar um para o outro onde estão acertando, errando, e onde precisarão melhorar. Na frente dos filhos, estragará. É por esse motivo que eu estou lhe dizendo, mediante o texto bíblico, que uma fé não fingida pode habitar em uma avó sábia, pode ultrapassar uma geração e encontrar uma mãe sábia, Lloyd e agora Eunice, e pode chegar a um filho e fazer dele uma bênção nas mãos de Deus, chamado Timóteo, e o nome de Deus ser glorificado na vida deste. Como o tema de hoje é conservando a fé no seio da família, eu sou responsável
para conservar a fé no seio da minha família. Você que me ouve, seja pai ou mãe, é responsável para conservar a fé no seio da sua família. A minha pergunta é: será que nós estamos pensando nisso? Porque tem gente fazendo a transferência da educação para a escola. Dependendo do governo que se tem, o povo diz: e o que será dos nossos filhos? Ora, será o que você ensinar. Porque os 7 primeiros anos de vida da criança é que formam o seu caráter. Segundo o livro dos reis, Joás tinha 1 ano. A avó dele levanta-se para matar todos da linhagem real, para que ninguém assumisse e ela ficasse sendo rainha, Atalia. Mas Jeoseba, tia do menino, pega o menino com 1 ano de idade, esconde aonde? Na casa do Senhor. Passados 6 anos, Jeoseba faz uma festa, chama o povo, leva o menino e o consagra como rei. A avó do menino ficou chateada, porque ela não sabia que aquele menino havia sido preservado. Por que eu sei que ele tinha 1 ano quando foi escondido? Porque agora, 6 anos depois, ele tem 7. Era o período de ser formado um caráter. E aquele menino que iria continuar liderando o povo de Deus. É claro que ele não tomava todas as diretrizes, mas tinha os conselheiros para que pudesse ouvir, para que pudesse tomar os destinos da nação. Você sabe o que Deus está nos dizendo? Que embora exista uma Atalia lá fora, que estejam querendo abusar das nossas crianças, deflorar as nossas crianças, destruir a infância das nossas crianças, nós nos levantaremos cheios do Espírito de Deus, esconderemos as nossas crianças no templo, na casa de Deus, na escola bíblica dominical, no projeto O Caminho, ensinando a palavra de Deus a eles. E quando o caráter deles for formado em Cristo, o Senhor nos apresentará para esta geração e mostrará a bênção de Deus através da vida deles. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E como Timóteo, nós teremos uma geração com uma fé não fingida. Jovens, crianças que nos ouvem, busque uma fé genuína em Cristo, para que as suas vidas fundamentadas na palavra, vocês tenham casamentos bem-sucedidos. Casais que nos ouvem nesta noite, se você não é crente, essa é a oportunidade de você dizer: eu quero Jesus na minha vida e na minha família, e você se entregar a Cristo. E aqueles que já têm Cristo, mas têm vivido uma fé com fingimento, está na hora de abraçar uma fé verdadeira e genuína na pessoa bendita de Cristo Jesus e marcharmos. Porque não é a escola que vai educar os nossos filhos. Antes, a escola está, parece que, deseducando. Não é o governo que educará os nossos filhos, porque parece-nos que ele não tem temor a Deus. Os nossos filhos serão educados por Deus, através do seu Santo Espírito, na vida de cada pai e na vida de cada mãe. E essa geração se levantará com poder e autoridade, conservando uma fé no seio da família. Quem entende esta palavra, diga amém. Tem alguém nesta noite que quer ser crente na pessoa bendita de Cristo? Se levante, nós queremos orar por você. Venha.
O Espírito Santo já me conduziu até aqui. Você já ouviu a palavra. E se você quer tomar essa decisão, a oportunidade é essa. Nós convidamos porque é dever nosso. E como nós pregamos com esse propósito, nós convidamos. Se alguém quer Jesus como Senhor e Salvador, levante-se e venha. Se alguém já é crente em Cristo, mas mediante a exposição da palavra, percebe, parece que eu não estava vivendo essa fé não fingida, e eu preciso melhorar. Se você quiser vir à frente, nós oraremos também, porque todos os dias nós precisamos fazer essa análise. Mas se não tem ninguém que queira entregar a vida a Cristo, e não tem ninguém também que acha que precisa melhorar, nós já encerramos o que tínhamos para dizer, e nós já repassaremos o microfone às mãos do nosso pastor. Tem alguém para Jesus como Senhor e Salvador? Tem alguém que entende que precisa desta oração para melhorar? Porque é uma questão de decisão. Nós precisamos ser voluntários. E é uma questão de nós decidirmos. Porque é só Deus que pode fazer isso. Entendendo que o milagre na nossa família, a porta somos nós. E a porta para Deus entrar na nossa família é a nossa vida. Está escrito. E está escrito para a igreja. Eu estou à porta e bato. Se alguém abre a porta, eu entro, tenho comunhão com ele, e ele tem comunhão comigo. Mas isso o Senhor escreveu à igreja. Então perceba que a igreja tem a necessidade de se voltar para Deus também. E esse reconhecimento é individual. Não sou eu que vou apontar e dizer você precisa, você precisa. Não, cada um de nós nos conhecemos. E não é triste, nem vergonhoso nós queremos melhorar. É motivo de glorificar a Deus quando nós entendemos que precisamos estar mais perto de Deus. Afinal de contas, é uma missão muito difícil educar filhos. E quem é filho já deve começar a plantar. Porque a Bíblia diz em Gálatas 6 e 7: o que você semeia, é isso que você ceifará. Se eu vejo pai e mãe dizendo hoje, eu não fiz isso com os meus pais, eu não sei porque os meus filhos fazem comigo, eu fico imaginando o que os filhos destes filhos farão com eles. Porque se os pais deles não plantaram isso, que estão colhendo dos filhos, então o que esses filhos colherão amanhã, com relação ao que estão plantando. Tem alguém destes que aqui estão entregando a vida a Cristo como Senhor e Salvador? Todos são crentes, então querem melhorar na presença de Deus. Querido Deus, mais uma vez nós falamos a tua palavra. Aqui tem homens, tem mulheres, tem jovens que vieram aqui à frente. O motivo o Senhor sabe por quê. Nós falamos ao teu povo que é preciso conservar, e nós somos responsáveis por isso, por conservar, por manter, por guardar uma fé não fingida que nós herdamos por herança do teu Filho Jesus, através de alguém que nos repassou, nos discipulou, nos ensinou. Olha para este pai, dá autoridade e graça a ele no lar, para que ele seja uma bênção na vida da esposa e na vida dos filhos. Olha para esta mulher, para que ela seja uma bênção na vida do marido dela e
e para que seja uma bênção na vida dos filhos. Olha para este casal, para que juntos possa conduzir os filhos no caminho do Senhor, em proteção deste mundo tão perigoso. Olha para esses filhos, ó Pai, que se propõem a melhorarem para servir a Ti, obedecendo seus pais. Olha também para esses jovens que pretendem casar-se, para essas jovens que pretendem casar-se, que sejam futuros homens de Deus na vida de sua esposa, e que estas jovens sejam futuras mulheres de Deus na vida do seu esposo. Senhor, ajuda-nos e livra-nos de todo mal, para que o divórcio seja varrido do nosso meio, e casamentos consistentes, segundo a Tua palavra, possa existir no meio da Tua igreja, e que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Pai querido, se há algum problema que tem dificultado a convivência nos lares destes que vieram à frente, humildemente em Tua presença, lança por terra na autoridade do Teu nome, e faz com que a Tua paz, a Tua misericórdia e o Teu favor habite nos seios da família, para o louvor e a glória do Teu nome. Te pedimos com fé e te agradecemos em nome de Jesus, e todos dizem